Falar ou não? Hã? Ok, deixa eu começar então, porque eu acho que já deu pra... Eu acho que eu vi um joia aqui. Ah, tá bom, eu vi um joia. Gente, graça e paz, eu vi o joia. Eu vi o joia. Obrigada. Queridos, graça e paz. É uma bênção, é uma alegria estar com os irmãos. Meu telefone caiu. E eu acho que os irmãos estão sendo muito guerreiros, porque desde ontem, né, nós estamos tendo em Paula Cândido uma série de palavras. E eu sei que desde ontem à tarde os irmãos estão sendo alimentados, né, muito bem alimentados, muito bem abastecidos. Estão assim sendo revigorados por essa palavra. Fisicamente, eu acredito que vocês já devam estar cansados, né? Sentados esse tempo inteiro, ou às vezes se reabastecendo. Mas quando a presença de Deus está conosco, a coisa fica mais leve, né? Então, antes de você começar, você deixa eu te ver só estendendo um pouquinho, assim, ó, esticando um pouquinho, porque eu sei que a gente ainda vai ter esse tempo juntos agora. Mas antes disso, estica um pouquinho, levanta um pouquinho, estica um pouquinho, porque a gente vai orar e nós vamos ler a palavra de Deus. Deus tem uma palavra para nós hoje em relação aos nossos filhos. Deus se preocupa conosco, Deus se preocupa com os nossos filhos. Família é a ideia do Senhor, filhos são a ideia do Senhor. E eu sei que nós vivemos num tempo tão difícil, né, com relação à sociedade que a gente está vivendo, com criar filhos da maneira de Deus na sociedade que nós temos. É um grande desafio, mas uma das coisas que a gente pode ter certeza é que, independente das circunstâncias, independente do lugar onde nós estamos, independente das circunstâncias em que nós estamos inseridos, nós podemos ter certeza de que o Senhor é conosco. E se Ele é o Criador e o formador da família, e se Ele é aquele que se importa com a família e com os nossos filhos, Ele sabe exatamente como nos livrar na circunstância que nós estamos e preservar a nossa família e a nossa casa. E é o que você vai ver hoje nessa leitura e nesse tempo que a gente vai ter junto, nessa história que a gente vai ler na Bíblia. Vamos orar? Eu quero orar com você, eu quero agradecer por essa oportunidade. Que alegria, sempre quando nós ouvimos sobre Paula Cândido e que aquilo que o Senhor tem feito em Paula Cândido através da vida dos irmãos, para nós é uma alegria, é um privilégio. É realmente assim, é aquele negócio que a Bíblia fala, verá o fruto do seu trabalho e ficará satisfeito. Como Jesus, né, vai ficar satisfeito conosco, a igreja, nós também como pastores estamos assim alegres e felizes com a disposição dos irmãos, com a alegria dos irmãos de servir ao Senhor. Realmente não existe nada mais precioso nessa terra do que andar com Deus e cumprir os propósitos com o Senhor. Vamos orar? Pai, nós te agradecemos por esse dia, nós te louvamos pela tua presença conosco, nós te louvamos, Senhor amado, por tudo que o Senhor tem feito, nós te louvamos pela tua palavra, que é realmente, Senhor, o arrimo da nossa sorte, aquilo que sustenta a nossa vida, a nossa caminhada com o Senhor nessa terra. Nós te pedimos nessa manhã, Deus querido, que o Senhor abra o nosso coração, abra o nosso entendimento para a palavra, abra, ó Deus querido, a palavra diante de nós, que o teu Espírito, Senhor amado, guie-nos por essa palavra, guie-nos, ó Deus, ó Pai querido, em nome de Jesus. Amém. Amém. Gente, muito obrigada. Você pode se assentar. Quero deixar aqui o meu abraço para o pastor Drauzio, a Cláudia, os meninos, Mariano, Moisés. Eu tenho a impressão que eu vi o João por aí afora, em algum lugar, né? Deus abençoe vocês, que Deus abençoe a vida de vocês e o ministério. Vamos ler comigo, abra comigo a sua Bíblia em Gênesis no capítulo 21. Eu quero trazer uma história que cada vez que eu leio, assim, me mexe com o meu coração, mexe com a minha mente. Eu fico pensando um monte de coisas, eu me pergunto muitas coisas quando eu vejo essa história. E hoje eu quero compartilhar com você
isso que Deus faz com essa mulher chamada Agar, eu quero te dizer que as mesmas coisas que estão acontecendo aqui podem ser transferidas. As lições que a gente aprende e que Agar aprendeu podem ser transferidas para nós hoje. E é isso que eu quero falar com você. Sobre milagre e orientação para pais e filhos em situação de risco. Né? Nós estamos falando até agora sobre a questão da sociedade, a questão da dificuldade de criar filhos nessa sociedade, de levar os filhos para a escola debaixo de uma doutrinação ideológica. A gente tem uma tarefa enorme como pais. Mas você vai ver uma mãe nessa história, uma mãe solteira, que acaba ficando solteira, né? E ela numa situação de risco, numa situação de muita dificuldade, numa situação de vida e morte, né? Você vai ver essa mãe sendo amparada e conduzida pelo milagre e pela orientação do Senhor. Lê comigo aqui o seu texto em Gênesis no capítulo 21, a partir do versículo 8, e diz assim, olha: Isaac cresceu e foi desmamado. Nesse dia em que o menino foi desmamado, deu a Abraão um grande banquete. Vendo Sara que o filho de Agar, a egípcia, o qual ela dera à luz a Abraão, caçoava de Isaac, disse a Abraão: Rejeita essa escrava e seu filho, porque o filho dessa escrava não será herdeiro com Isaac, meu filho. Pareceu isso muito penoso aos olhos de Abraão por causa do seu filho. Diz, porém, Deus a Abraão: Não te pareça isso mal por causa do moço e por causa da tua serva. Atende a Sara em tudo o que ela te pedir, porque por Isaac será chamada a tua descendência. Mas também do filho da serva farei uma grande nação, por ele ser teu descendente. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, tomou pão e um odre de água, pô-los às costas de Agar, deu-lhe o menino e a despediu. Ela saiu andando errante pelo deserto de Berseba. Tendo-se achado a água do odre, colocou ela o menino debaixo de um dos arbustos. E afastando-se, foi sentar-se de fronte, à distância de um tiro de arco, porque dizia: Assim não verei morrer o menino. E sentando-se em frente dele, levantou a voz e chorou. Deus, porém, ouviu a voz do menino, e o anjo de Deus chamou do céu a Agar e lhe disse: Que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino, daí onde está. Ergue-te, levanta o rapaz, segura-o pela mão, porque eu farei dele um grande povo. Abrindo-lhe Deus os olhos, viu ela um poço de água, e indo a ele, encheu de água o odre, e deu de beber ao rapaz. Deus estava com o rapaz que cresceu, habitou no deserto e se tornou flecheiro. Habitou no deserto de Parã, e sua mãe o casou com uma mulher da terra do Egito. Olha, essa história aqui é uma história que começou há 14 anos atrás. Quando você conhece a história, Abraão, já com 87 anos, ele tinha recebido uma palavra de Deus que ele seria pai de uma grande nação. E Sara, percebendo que era estéril, chama Abraão e diz para ele: Olha, Abraão, pega uma escrava, eu vou te dar uma escrava. Foi ela mesma que escolheu a escrava, inclusive. Ela tomou Agar, entregou para Abraão. Abraão concordou com esse desvario e eles tiveram esse filho. E na imaginação de Sara, né, a esposa de Abraão, esse filho que Agar gerasse seria o filho de Abraão e a partir dele seria a descendência. Então, há 14 anos atrás, Abraão concorda com essa ideia de Sara e ele deita-se com a sua escrava e ele tem um filho com a sua escrava. Essa história, a partir daí, me parece, no relato bíblico, que Sara então vai começar a ficar com dificuldade com Agar. Né? Ela, acho que quase que se arrependeu. Ela se arrependeu muito de ter tomado essa decisão, porque ela vai sendo uma e outra, as duas não vão dando certo desde lá. Né? Quando chega nesse período aí, quando chega nessa fase, é a fase que Deus já restaurou Sara, já deu o filho para Sara, Isaac já veio, e essa é a festa quando Isaac é desmamado. Quando ela percebe
como os dois irmãos se relacionam, ela fala: Abraão, meu filho não vai ser filho junto com o filho dessa escrava. Agora, o filho que seria o filho deles mesmo, há 14 anos atrás, na cabeça de Sara, se torna o filho dessa escrava. E ela diz: olha, eu não quero que Ismael fique junto com Isaac. Não quero que eles sejam herdeiros da mesma coisa, não quero que eles sejam irmãos. Então agora você pega essa escrava e joga ela fora, porque eu não quero que ela fique mais aqui. Eu não quero tratar hoje aqui da questão da injustiça social, que coisas que podiam ser feitas naquela época, que a sociedade daquela época aprovava, mas que Deus não. Você vai ver isso no texto. Mas esse não é o meu foco aqui. Eu não quero falar, por exemplo, da omissão desse homem que escuta o desvario dessa mulher há 14 anos atrás e agora tem que escutar essa mulher de novo. Porque quando ela fala: eu não quero que essa escrava fique aqui, que esse filho seu fique aqui, ou o filho dessa escrava fique aqui em casa, Deus vai fazê-lo escutar a Sara pela segunda vez, né? Porque realmente a Sara é a mulher dele e ela tem vamos dizer, esse direito de falar isso com ela. Eu não quero falar aqui sobre a questão da rejeição desse filho que foi mandado embora, sabendo que ele era filho desse Abraão que andava com Deus. Eu não quero falar sobre isso. Mas eu quero focar numa coisa só aqui. Eu quero focar sobre o fato de que Deus se importa com seu filho e que Deus entra em parceria com você, que é pai e mãe, para que o seu filho seja bem-sucedido, para que a sua família seja bem-sucedida, para que a sua casa possa ser estabelecida diante dele. Então entenda o seguinte: eu sei que existem muitos desafios e eu quero realmente pegar esse ponto da história de Agar para dizer para você e para mostrar o tamanho do desafio dessa mãe, que agora é uma mãe solteira, desamparada, tanto ela quanto o seu filho abandonados, sem recursos, sem provisão, à beira da morte, sem saber para onde ir. E essa mulher entra nesse estado de angústia, estado de quase morte, quando ela tem que enfrentar uma das piores coisas que eu acho que uma mãe e um pai têm que enfrentar. Quando eles estão vendo assim o seu filho à beira da morte, provavelmente eles vão ver o filho morrer. No caso, ela sozinha aqui, né? Abraão levanta de manhã, depois que busca Deus, e conforme o texto diz, era para ele muito penoso mandar aquele filho embora, porque era filho dele, afinal de contas, né? Mas Deus fala com ele: olha, ouve a sua mulher. Né? Se ouviu uma vez, porque você foi omisso uma vez, você vai ter que ouvir de novo. Né? Se você talvez não tivesse, isso agora é uma conjectura minha, né? Se ele talvez não tivesse ouvido o desvario de Sara uma vez, ele não teria que pagar esse preço tão alto agora. Mas ele consulta ao Senhor e o Senhor diz: olha, vai ouvir sua mulher mais uma vez e vai agora despachar Agar e Ismael para o deserto. Quando eu penso nisso, eu penso o seguinte: imagina o fato de Agar estar ali no deserto com esse filho de 14 anos nesse ponto, tendo já passado toda uma história dentro daquela casa, tendo provavelmente ouvido a história que Abraão contava a respeito de Deus, a respeito da caminhada dele com Deus. Imagina esse filho e de repente esse pai levanta e diz o seguinte: olha, eu vou te dar água e vou te dar um pão e vou te mandar embora. Eu acho que isso é uma coisa tão pesada, tão triste, uma história tão triste. E essa mulher vai para o deserto, mas ali no deserto Deus atende essa mulher e Deus vê essa mulher. Não apenas essa mulher, essa mãe desesperada, angustiada, sem recursos, sem lugar para onde ir, à beira da morte. Deus vê essa mulher ali e Deus tem para ela duas coisas importantes. E que eu quero dizer para você que Deus também tem para nós. Deus tem para essa mulher milagre e Deus tem para essa mulher orientação. Num tempo desse de escassez, num tempo desse de sofrimento, de angústia, de desespero, de não ver nada diante de si, ela não via outro recurso. Pelo texto,
você vê que essa mulher está tão desesperada, essa mãe está tão desesperada, que ela faz o seguinte, ela põe o menino num lugar e ela senta em outro lugar porque ela não tem coragem de ver o menino morrer na frente dela. Ela põe o menino aqui e ela vai sentar longe, porque ela diz assim, olha, eu não tenho condição de ver esse menino morrer na minha frente. Eu não tenho condição de estar perto para ver uma tristeza dessa, para ver uma coisa dessa acontecer. E essa mulher, nesse período, Deus vem com o milagre e Deus vem com orientação. O milagre é só Deus que pode fazer. O milagre é só Ele que pode atuar. Milagre é aquilo que te salva agora. É aquilo que você precisa agora. Se Deus não intervir agora, vai morrer. Milagre é aquilo que só Deus pode fazer. Mas orientação é aquilo que te salva para depois. É aquilo que te mantém vivo. É aquilo que te mantém na direção certa. É aquilo que te faz ficar em pé para que você viva muito tempo. O milagre é para agora. E é só Deus que pode fazer. A orientação a gente recebe e a gente caminha se a gente quer ver estar bem sucedido como Deus espera que a gente esteja. Então entenda o seguinte, é sobre isso que eu quero falar com você hoje. Eu quero falar sobre milagre e orientação para pais e filhos em situação de risco. Eu não conheço a sua história, eu não sei o que você está passando na sua casa, na sua família, eu não sei o que você está passando na sua paternidade ou na sua maternidade, eu não sei como é o relacionamento, o seu relacionamento com seus filhos, eu não sei como é o relacionamento dos seus filhos com Deus. Mas eu quero te dizer o seguinte, as orientações que Deus deu a Agar, nesse tempo de angústia, nesse tempo de tribulação, de desespero, podem ser muito úteis para nós como pais hoje. E eu quero te mostrar isso. Essas orientações estão a partir do versículo 18. Milagre, a gente pode orar hoje. E Deus é capaz de fazer o que Ele quiser fazer. Mas orientação, a gente já pode receber de uma vez, agora, e receber no nosso coração, para que a gente viva por elas. Então, olha só, versículo 18, quando a Bíblia fala assim, versículo 17. Deus, porém, ouviu a voz do menino, e o anjo de Deus chamou do céu a Agar, e lhe disse, que tens, Agar? Não temas, não temas. Porque Deus ouviu a voz do menino daí onde está. Ergue-te, levanta o rapaz, segura-o pela mão, porque eu farei dele um grande povo. A primeira coisa que Deus fala com Agar é o seguinte, olha, levanta-te. Levanta. Deixa eu te falar uma coisa, pai e mãe, tudo começa com você. O processo de formação do seu filho começa com você, o processo de cura e restauração do seu filho começa com você. É você que precisa se levantar primeiro. Eu fico imaginando, por que Deus manda Agar levantar primeiro? Porque é o pai que é responsável pelo filho. Por que Deus manda essa mulher levantar primeiro? Por que Deus manda essa mulher se colocar de pé? Porque tudo começa com pai e mãe. Você não tem noção de como você é importante na formação do seu filho. Eu acho que você tem noção, né? Mas não importa a circunstância, em qualquer que seja a circunstância, você é o primeiro a ficar de pé. Você é o primeiro que precisa ficar de pé. É engraçado que Deus responde ao clamor do menino, porque a Bíblia diz que o menino que estava chorando, que Deus ouve o clamor do menino, Deus tinha compromisso com Agar e Deus tinha compromisso com Ismael também. Deus ouve o clamor desse menino e ele se direciona a Agar e diz, levanta. Eu estou ouvindo o menino, mas levanta você. Eu estou vendo o que seu filho está passando, eu estou vendo o perigo que ele está, eu estou vendo que ele está quase morrendo, mas levanta você. É engraçado isso. Sabe, quando a gente ouve sobre treinamento, né, de primeiros socorros, ou quando você você está no avião, por exemplo, e eles falam sobre se cair a máscara e precisar do oxigênio numa situação de emergência, põe a máscara em você primeiro, depois você põe no outro. Né? Ou quando você está sendo treinado para fazer primeiros socorros, primeiro você tem que ter a condição de saber se você está seguro para fazer aquilo, porque você precisa estar bem primeiro para poder salvar o outro. Em situações de afogamento, você não vai junto, porque você tem que estar seguro a ponto de poder trazer aquela pessoa que está afogando. Entenda o seguinte,
você precisa estar bem em todos os sentidos, para que você ajude esse filho que está ali nessa situação difícil. Para que você levante o seu filho, primeiro você tem que estar em pé. Isso em todos os sentidos. Você precisa estar em pé espiritualmente, você precisa estar posicionado com Deus, você precisa estar bem emocionalmente, você precisa levantar. Você precisa estar bem. Se você estiver derrubada, você não vai fazer nada. Você não vai ter condição de dar o que o seu filho precisa naquele momento. Então é hora de você se levantar. É hora de ter disposição para dar um novo passo. Sabe por quê? Porque assim como aconteceu lá com o cego Bartimeu, que o pessoal falou assim: ânimo, homem, levanta, ele te chama. Sabe, o fato de Deus se direcionar a Agar já era um sintoma do milagre. Porque Deus não chama ninguém se ele não tiver um propósito. Deus não chama ninguém para levantar se ele não tem uma coisa para entregar para essa pessoa. Então, quando Deus chama Agar, aquilo já era suficiente para dar ânimo para ela, para que ela se levantasse, né? Para se renovar. O fato de Deus nos chamar, quando Ele fala: levanta mulher, levanta pai, levanta homem, levanta mulher. O que Ele está fazendo é o seguinte: olha, eu estou te chamando porque eu tenho planos diferentes para você. Você não vai ficar sentado aí prostrado, esperando a morte chegar, esperando a tragédia chegar, esperando a coisa ruim acontecer. Levanta, tenha ânimo para isso, né? Depois, naquela situação, eu fico pensando o seguinte: como que essa mulher, numa situação tão difícil, ia ter condição de se levantar? A resposta para isso vem daquilo que a palavra de Deus diz. Ela fala o seguinte: olha, nem só de pão vai viver o homem. O homem vive pela palavra que sai da boca do Senhor. A palavra que sai da boca do Senhor é suficiente para colocar a gente de pé. A palavra de Deus para Agar é suficiente para colocar Agar de pé. Quando ela diz: levanta, Agar. Quando Deus diz: levanta, Agar. Isso foi suficiente para colocar Agar de pé, mesmo quando não havia pão para Agar, mesmo quando não havia recurso, mesmo quando não havia nenhuma água ali, mesmo quando não tinha uma saída aparente. Mas a palavra de Deus é suficiente para nos colocar de pé, querido, quando nós não enxergamos nada, quando nós não estamos vendo nenhuma sombra do que pode mudar, nenhuma sombra de transformação, nenhuma sombra de milagres. A palavra de Deus é suficiente. E o que significa isso para nós? Deixa eu te dizer: se firme em Deus primeiro. Sabe? Se encha de Deus, do conhecimento de Deus, da palavra de Deus, sabe? Da intimidade com Deus. Tem o suficiente para que você possa repartir. Porque a gente só dá aquilo que a gente tem. A gente não pode oferecer para o filho aquilo que a gente não tem. Se a gente quer dar para o filho para que ele seja cheio de Deus, eu preciso estar cheio de Deus como pai e mãe. Eu preciso também ser cheio da palavra de Deus, do conhecimento de Deus, da sabedoria de Deus, da intimidade com Deus. Não é isso que eu quero para o meu filho? Sabe, a gente só dá para as pessoas aquilo que a gente tem. Por isso, se posicione em relação à sua paternidade e à sua maternidade. Não existe outro para fazer isso. Não existia outro ali, só existia Agar. Se Agar não se levantasse, provavelmente não teria outro para cuidar de Ismael. Os dois iriam morrer. Mas Deus fala com ela: levanta, Agar. E ela se levantou. Sabe, se posicione em relação a ficar de pé, em relação ao seu papel, aquilo que Deus espera de você. E depois, quando você se encontrar numa situação de desespero como esse, numa situação que você não está vendo solução para a sua casa, para o seu relacionamento, lembre-se de uma coisa: o Deus que viu Agar no deserto é o Deus que te vê. O Deus que viu Ismael à beira da morte, clamando ali, eu não sei, eu imagino que nesse ponto ele já estava urrando, sabe assim, de desespero. Esse Deus que ouve o clamor é o mesmo Deus que continua ouvindo o nosso clamor, a nossa aflição, a nossa angústia, o nosso gemido. Então,
Fique de pé, pai. Levante-se. Levante-se na presença do Senhor. Saiba que você é importante nesse processo. O seu filho não vai se criar sozinho. Ele não vai se levantar sozinho. Ele vai enfrentar situações de extremo perigo. E você precisa estar bem para ajudá-lo a levantar, para ajudá-lo a sair, para ajudá-lo a ficar de pé também, junto com você. A Bíblia diz ainda aí no versículo 18 assim, olha, levanta o rapaz. Depois que você se levanta, pai, depois que Agar se levantou, Deus fala o seguinte, agora que você está em pé, vai lá e busca o menino. Vai lá e levanta o menino. A Bíblia fala que a voz dele foi ouvida. A voz dele foi ouvida no meio dos arbustos. E eu fico pensando, qual era a condição desse menino ali? Imagina, fisicamente esse menino estava à beira da morte. Ele estava sem nenhuma provisão. Ele não tinha nenhum tipo de cuidado disponível à disposição dele ali. Emocionalmente, eu acho que esse menino estava arrebentado. Porque ele era ser humano. E ele tinha sido criado sabendo o seguinte, olha, eu sou filho de Abraão. Olha, o meu pai anda com Deus. Olha, o meu pai conhece um Deus que é todo poderoso. E agora, por que esse pai me manda embora? Eu acho que emocionalmente ele devia estar cheio de dúvidas, cheio de questionamentos, cheio de ressentimentos, cheio de tristeza, cheio de aflição. Não tinha sido Sara que tinha querido ele, porque não foi Sara que quis que ele nascesse? Não foi Sara mesmo que tinha dado a sua mãe para o seu pai? Sabe, eu acho que eu fico pensando quantas coisas não passavam na cabeça daquele menino e quanto no coração daquele menino as coisas não estavam resolvidas, não estavam bem não. Sabe, e esse menino que tinha andado até então com 14 anos, foram 14 anos ali debaixo do cuidado do pai, debaixo da provisão do pai, debaixo das asas do pai, e de repente o próprio pai fala que não, meu filho, agora você vai embora. Isso é um abandono assim terrível, né? Isso é um abandono horrível. Essa mãe tinha o desafio de, depois de se levantar esse menino. E eu fico pensando, o que poderia levantar esse menino? Porque nessa situação, o que seria forte o suficiente para levantar esse menino de onde ele estava? E fazer esse menino caminhar mais. Sem provisão, sem recurso, sem ajuda, sem apoio, sem comida, sem apoio emocional. Como é que esse menino ia levantar dali? Deixa eu te dizer o seguinte. O fato da mãe dele ter levantado de lá, ó, ficado em pé, eu acho que na hora que ele viu aquela mãe levantar, ele pensou, uai, deve ter alguma coisa acontecendo. Porque já era para morrer. E a minha mãe está levantando, então tem um trem bom para acontecer. Tem alguma coisa boa que vai acontecer. Sabe, o fato do pai e a mãe se levantarem é um grande testemunho diante dos filhos. O fato dos pais estarem de pé é um testemunho. Isso significa que é um sinal de esperança. Eu acho que quando Ismael vê a sua mãe levantar de lá, de onde ela estava, provavelmente ela já não devia estar mais chorando, mais em crise, mais ela estava em pé. Eu acho que quando ela ficou em pé, aquilo brotou no coração dele um sinal de esperança. Ó, aconteceu alguma coisa. Minha mãe ficou em pé. Será que ela lembrou de alguma coisa? Será que ela tem uma solução? Será que ela tem uma boa notícia para nós? Porque é isso que põe as pessoas em pé. A boa notícia. Sabe, a palavra de Deus comunicada. Agar agora podia ficar em pé porque ela tinha uma palavra de Deus. Ela tinha acabado de receber uma palavra de Deus. Ela tinha acabado de receber um não temas de Deus no versículo 17, que colocou essa mulher de pé e era capaz de colocar seu filho de pé também. Sabe de uma coisa? Quando você fala para ele, comunica para ele a boa notícia que você recebeu de Deus, a boa notícia que Deus tem para você, o propósito de Deus para sua casa, para sua família, quando você tem condição de comunicar isso para ele, isso é um sinal de que realmente as coisas podem mudar. Quando você vai contando as coisas boas que Deus fez na sua vida, as coisas boas que Deus tem feito na sua vida, isso vai alimentando a alma dele, isso vai produzindo algo no coração dele, a esperança para ele, vai trazendo fé para ele,
sabe? Mesmo numa situação dificílima como essa de Agar, eu não sei se a gente já teve a experiência que Agar teve. Provavelmente não, né? Ou alguns já tiveram experiências similares, assim, né? Salvas as devidas proporções, a gente já teve as experiências, assim, difíceis, mesmo que em situações tão difíceis, quando esse filho começa a ver essa mãe de pé, ou esse pai de pé, se posicionando diante de Deus, levantando, sabe, com uma boa notícia: olha, eu creio que Deus vai fazer isso por nós, porque a palavra de Deus diz assim, assim, assim. E ela começa a comunicar a palavra: olha, Deus acabou de me falar, não temas. E Deus acabou de me falar para eu levantar, e eu vou te levantar também, Ismael. Sabe, é isso que a gente precisa entender. A palavra de Deus, o evangelho do Senhor é boa notícia. E a gente precisa estar em pé, recebendo de Deus, para que a gente tenha o que oferecer. Para que a gente tenha esperança, para que a gente tenha fé para plantar no coração dos nossos filhos. Em terceiro lugar, ele fala aí no versículo 18, olha, segura-o pela mão. E eu gosto disso, porque não apenas para levantar o menino, ela não era só para levantar o menino. Segundo Deus, ela precisava pegar a mão desse menino e ir com esse menino aonde fosse. Era para ela segurar a mão desse menino e caminhar com esse menino. Era para ela segurar essa mão e ir caminhando no deserto com esse menino. Sabe o que isso significa? Isso é a figura do processo de educação. Quando você toma uma criança pela mão e você passa com ela nas fases que ela precisa passar, ensinando o que ela precisa aprender, ajudando ela a desenvolver no pleno potencial que ela tem. Tomar uma criança pela mão indica que eu não estou só mandando o menino ir, eu estou indo com ele. Não indica que só eu falo assim: meu filho, esse aqui é o caminho, vai por ele. Não, eu ando com esse filho. Agar tinha essa responsabilidade, não tinha mais ninguém. Abraão não estava lá. Esse menino não tinha pai, ele só tinha mãe. Então era essa mãe que tinha que se levantar o menino e tomar esse menino pela mão. Era essa mãe que estava na responsabilidade de ir com esse filho. E quando a gente fala assim de ir junto, eu fico lembrando de que uma das birras de Jesus com os fariseus era exatamente que os fariseus diziam para as pessoas assim: faça isso, faça isso, faça isso. Mas eles mesmos não faziam. Sabe, o que Deus está falando com essa mulher é o seguinte: mãe, levanta, pai, levanta, pega na mão desse menino e vai com ele. Anda com ele o caminho por onde você quer que ele passe. Se você quer que ele seja alguém cheio de Deus, você vai andar com ele esse caminho. Criando oportunidades, estando junto com ele, orando junto com ele, lendo a Bíblia junto com ele. Se você quer que ele seja bem sucedido academicamente, na escola, que ele estude, então você vai com ele, você proporciona a condição que ele estude, você tá ali junto: meu filho, como é que tá seu dever, como é que tá suas notas, como é que estão as coisas, como é que tá a sua condição na escola, existe alguma coisa que a gente pode fazer, existe algum vídeo no YouTube que a gente pode aprender mais um pouco sobre isso que você está precisando. Sabe, se você quer que ele seja uma pessoa educada com os outros, um cidadão de bem, você anda com ele, pega na mão dele, vai com ele, você vai mostrando para ele isso. Esse é exatamente essa figura, né? Essa figura de tomar pela mão é um negócio riquíssimo, porque ela traz a ideia de que se eu quero que ele faça, eu vou com ele. Eu vou garantir o ensino, eu vou garantir o trajeto, eu estou garantindo que ele vá para o lugar onde eu quero. Deus fala isso com uma mãe, engraçado que Deus fala isso com uma mãe de uma adolescente, com 14 anos. Culturalmente, não é o nosso caso hoje, mas culturalmente, uma criança de 14 anos não era criança mais na cultura judaica, nem na cultura antiga. Um homem de 14 anos era considerado um homem. Levi, a Bíblia chama Levi, a Torá, né? Chama Levi de Ish, que é homem já. Ele não chama de menino no hebraico, chama Ish, que é o homem já completo, aos 13 anos. Você vai ver Jesus discutindo com os escribas lá no templo, os doutores da lei, aos 12 anos.
que era exatamente quando mais tarde isso vai virar o Bar Mitzvah, que é essa passagem da fase de criança para o adulto. Da cultura judaica não tinha a fase de adolescente que essa sociedade delimitou, né? A nossa sociedade tem criança, tem adolescente e tem adulto. Nas culturas antigas a gente não tinha criança, adolescente e adulto, a gente tinha criança e depois disso adulto. Até porque nessa época as crianças também, né, as crianças não, né, os homens, né, de 14 anos eram homens que já tinham responsabilidade com a casa, tinham responsabilidade com a caça, já estava indo com os pais para fazer o trabalho de um adulto. Então, você vai ver Deus falando para tomar pela mão um homem. Engraçado isso, né? Porque a gente imagina o seguinte, olha, eu fiz o que eu... Às vezes a gente escuta isso dos pais falar. A gente fala assim, olha, eu já fiz o que eu pude, agora ele já tem 17 anos, ele já tem 18 anos, não é comigo mais. Entenda o seguinte, filho é filho até morrer. Eu sei que a gente tem fases de que o cuidado será diferenciado. O cuidado que você dá para uma criança até os 3 anos não é o mesmo cuidado que se dá de uma criança dos 3 aos 11, por aí. O cuidado que você dá para uma adolescente, que a gente considera hoje adolescente, não é o mesmo. O cuidado que você dá para um adulto não é o mesmo. A gente não está focando aqui sobre isso, mas a gente está focando sobre a questão do cuidado em si. Então, quando ela fala, olha, toma esse menino pela mão. A figura que a Bíblia fala, por exemplo, como flechas na mão do guerreiro, lá no Salmo, a gente precisa lembrar o seguinte, a flecha está na mão do guerreiro, do pai e da mãe. É o pai e a mãe que sabem para onde vai atirar essa flecha. A flecha não voa sozinha. A flecha não vai sozinha. É o pai e a mãe que estão enxergando o alvo para onde ele vai mandar esse menino. O que eu quero que esse menino seja na vida? O que eu espero que esse menino seja na vida? Qual é o meu objetivo com ele? Então é nesse aspecto que Deus está falando com a Agar. Levanta, toma o menino pela mão, vai com ele. O que você espera dele? O que você quer dele? Garante o caminho para que ele chegue lá. O guerreiro põe a mão, a flecha aqui, ó, e ele solta a flecha depois de muito treinamento. Ele não vai soltar a flecha de uma vez. Ele vai treinando até o momento em que ele pode realmente lançar aquela flecha e saber que aquela flecha vai chegar onde ele quer que ela chegue. Ele já poliu aquela flecha, ele já formou aquela flecha, ele já tirou o que precisava tirar naquela flecha e agora ele pode lançar porque aquela flecha vai chegar. Então entenda o seguinte, o que Deus está propondo para Agar nesse momento de crise é serviço. Vai dar um trabalho. Criar filho dá trabalho demais. Demais. Sabe? Não é um negócio mamão com açúcar. Não é um negócio simples. Não é uma coisa que você fala assim, não, tiro de letra. Tem hora que a gente fica em desespero porque a gente não sabe o que faz. Mas entenda o seguinte. Deus conta conosco como parceiros dele na formação dos nossos filhos. Os filhos são do Senhor, mas quem forma os filhos é o Senhor através de nós. Então, se tem muito pai e mãe entregando os filhos de volta para Deus, fala, Deus, cuida do meu filho. Não, Deus está falando assim, cuida você, pai. Né? Deus está dizendo assim, olha, eu estou contando com você, pai e mãe. Não devolve um trabalho para mim porque eu estou contando com você. Sabe, tem muita gente confiando o filho para Deus e sendo omisso no que ele tem que fazer. Não, pega o menino pela mão e vai com ele. Você não quer que ele seja um cidadão de bem? Você acha que isso custa quanto da sua vida? O Marx é que diz que se ele soubesse que ia doer tanto no coração dele ter filhos, que filhos era um negócio que é assim, tão doloroso, né? Aquele negócio assim que amar é um trem que dói, né? Amar é uma coisa assim, fora do comum. Tipo assim, o menino não sai da gente, não sai do coração da gente, não sai de dentro de nós, a gente tá com ele na cabeça, no coração,
no bolso, em tudo quanto é lugar, né? O menino toma tudo nosso, toma o tempo, toma o nosso coração, toma a nossa mente, toma tudo. É isso. Sabe, e Deus fala com Agar naquela situação de crise. Deus fala com Agar assim: Agar, toma esse menino pela mão. Vai andar com ele. Vai mostrar pra ele onde é que você quer que ele chegue. Mas ele estava na beira da morte e não tinha expectativa para ele. Deus fala para ela assim: não, vai andar com ele. Toma ele pela mão. Não acabou a história. A história não acabou. Não é agora que você vai morrer, Agar. Não é agora que seu filho vai morrer. Não é agora que a sua família vai ficar desestruturada. Não é agora que você vai ver seu filho morrer. Não é agora. Levanta, toma ele pela mão. Tem esperança se você tomar esse filho pela mão. Se você ir com ele. E aí Deus mostra para ela por que ela precisava fazer aquilo. Desde se levantar o menino e educá-lo, tomar ele pela mão. Porque, segundo Deus, ainda no versículo 18, Deus faria dele um grande povo. Sabe por que você não pode desistir? Sabe por que Agar não desistiu? Porque Deus tinha planos. Sabe, Deus não forma uma família sem planos. Deus não vai formar sua família sem planos para ela. Deus não vai formar seu filho sem ter plano para ele. Você precisa se levantar, você precisa se erguer como pai, você precisa tomar esse filho pela mão, porque Deus conta com você para cumprir o plano que ele tem na vida do seu filho. Sabe, Deus não vê essa criança, Deus não vê Ismael ou não vê o seu filho como mais um habitante entre os 7 bilhões e tantos de habitantes que a gente tem no planeta. Deus vê esse filho de uma forma diferente. Deus vê esse filho como uma nação. E é isso que a Bíblia fala com Agar, que Deus fala com Agar nesse texto aqui. Deus fala: olha, levanta, porque eu farei dele um grande povo. Eu farei dele uma nação. Eu farei dele não apenas um sobrevivente. Eu farei dele uma nação. Quando eu vejo isso, você vai ver o seguinte, que Deus tem essa coisa de olhar para filhos como se fossem nações. Você vai ver Deus falando isso quando Rebeca gera Jacó e Esaú. Deus fala para ela: você tem 2 nações no seu ventre. Você não tem só 2 filhos, você tem 2 nações. Olha que poderoso. Quando a Bíblia fala, por exemplo, sobre os filhos de Noé, o texto está assim: olha, são esses os clãs dos filhos de Noé, distribuídos em suas nações. O que é uma nação? Nação é um povo que cresceu em todas as áreas, inclusive em número, e ficou tão forte que ele pode ter o seu próprio território, ele pode ter a sua própria língua, ele pode ter a sua própria economia, o seu próprio armamento, as suas próprias leis, a sua própria identidade. Ou seja, ele pode ser ele mesmo, em toda a sua força. Deixa eu perguntar uma coisa: não é isso que a gente deseja para os nossos filhos? Que eles sejam eles em toda a sua força. Que eles sejam plenos. Que eles sejam saudáveis. Que eles sejam bem-sucedidos. Que eles sejam capazes de se defender. Que eles saibam se comunicar. Que eles saibam, que eles tenham condição de crescer em todas as áreas. Que eles tenham condição de expandir em todas as áreas. Que eles sejam melhores amanhã do que eles são hoje. A gente quer isso para os nossos filhos. Ninguém cria filho para falar assim: não, eu vou criar um filho para ser um derrotado. Ninguém quer criar filho para ser um derrotado. Sabe, a gente quer criar filhos para que eles sejam melhores do que nós, para que eles possam ir mais longe do que nós fomos, para que eles tenham condição de vencer na vida, de vencer essa terra e ainda herdar o céu. Não é isso que a gente quer? Sabe, nessa palavra, Deus fala para Agar: Agar, eu tô com você para fazer desse filho aí um grande povo. As circunstâncias são horríveis. As circunstâncias que você tá, Agar, é horrível. Mas eu estou com você. Eu tenho plano. Minha história com você não acabou. Minha história com a sua família não acabou. Minha história com Ismael não acabou. Não acabou. Eu quero fazer de Ismael um grande povo. Deixa eu terminar essa palavra com você, dizendo para você o seguinte: olha, depois
que Agar segue as orientações dadas por Deus. Só depois que Agar ouve as orientações que Deus dá, é que Deus vai abrir o olho de Agar para ver o milagre. Sabe o que isso fala para nós? Que primeiro, os nossos ouvidos precisam estar prontos para receber a instrução do Senhor. Depois que o nosso coração está aberto, o nosso ouvido está aberto, a gente está atento para aquilo que Deus tem para nós como instrução, é que os nossos olhos vão ser abertos para o milagre. Milagre não vem primeiro, a instrução vem primeiro. O milagre vem depois. No caso de Agar, o milagre veio depois. E eu fico pensando o seguinte, quando a gente recebe o milagre, provavelmente a gente não vai ter atenção para escutar a instrução depois. Mas no caso de Agar, a instrução veio primeiro. Depois veio o milagre. Sabe, Deus vela pela palavra dele. E Deus falou que ia estar com ele. Assim que ela escutou a instrução, assim que ela escutou o que Deus tinha para ela, a Bíblia diz que Deus abriu os olhos e ela viu. Olha lá o versículo 19. Leia comigo o versículo 19 aí. Ele fala assim, olha. Abrindo-lhe Deus os olhos, viu ela um poço de água. E indo a ele, encheu de água o odre e deu de beber ao rapaz. Olha aí. Não vai morrer mais. O milagre está aí. Sabe, primeiro a instrução. Depois Deus abre os olhos para o milagre. E você vai ver o recurso onde ele estiver. Então entenda o seguinte. No meio do deserto, quando não tinha mais recurso, Deus traz instrução para Agar. E depois da instrução, Deus traz o milagre. Deus faz o que ninguém podia fazer. Se Deus tivesse parado na parte da instrução e não tivesse dado o milagre, eles tinham morrido do mesmo jeito. Eles iam morrer conhecedores. Mas agora eles não só eram conhecedores, mas eles podiam sobreviver àquela situação mais difícil, ao fundo do poço realmente, onde não tinha mais condição. Deus veio com esse milagre e Deus velou durante o período todo que Agar precisou ser mãe e pai daquele menino sozinha. Deus velou por eles. E Deus estava com ele. A Bíblia diz que Deus estava velando, que Deus era com o menino. Olha o versículo 20. A Bíblia fala que Deus estava com o rapaz que cresceu. Deixa eu te contar uma coisa. O mesmo deserto que mataria aquele menino, agora virou o lugar da perícia daquele menino. Ele virou flecheiro lá. Ele habitou no deserto. Ele virou flecheiro. Ele teve uma profissão no meio do lugar onde era para ele morrer. Sabe? Você vai ver que esse rapaz vai superar esse deserto da aflição, porque Deus deu para ele milagre e instrução. Ali naquele deserto era o lugar para ele ser enterrado. Mas ali ele cresce. Ali ele acha uma profissão. Ele fica bem de vida. Ali ele não vai ser enterrado. Ali ele vai crescer. Isso é coisa de Deus. Porque para Deus, Ismael seria um grande povo. E Deus guardou Ismael para que ele crescesse. Deus ajudou essa mãe. E esse foi um milagre em parceria, sabe? Entre um Deus poderoso que pode fazer milagres, que pode fazer coisas sobrenaturais, e uma mãe que está ali ouvindo a instrução, que está disposta a andar com Deus naquilo que Deus está mandando e confiando para ela. Sabe, esse foi um milagre que Deus fez em parceria com essa mãe. E que, observando, né, vamos dizer assim, uma palavra que Deus tinha para essa mãe. Deixa eu te contar uma história. Essa não era a primeira vez que Agar teve a oportunidade de ter experiência com Deus. Em Gênesis, no capítulo 16, quando Agar estava grávida de Ismael, e que a confusão dela com Sara já tinha começado, e é por isso que eu falei que essa história não era história aí, que estava começando aí agora, era uma história que já tinha começado há 14 anos atrás. Essa encrenca da Sara com ela e ela com a Sara já tinha começado há 14 anos atrás. A ponto dessa mulher dizer o seguinte: olha, eu não aguento aqui, eu vou fugir dessa minha dona, vou fugir de Sara. E ela foge para o deserto. E a Bíblia diz que grávida ali, ela se encontra, Deus acha ela
o próprio anjo do Senhor, como a Bíblia fala, encontra com Agar. E Agar tem uma experiência com Deus. E Deus já tinha falado com ela, desde de Gênesis capítulo 16, que Deus cuidaria desse menino. E que era para ela voltar, para ela se humilhar, para ela ir para a casa de Sara de novo, para ela fazer o que ela tinha que fazer como serva, mas que Deus estava cuidando dela. Em Gênesis, no capítulo 16, ela teve uma experiência com um Deus que vê, um Deus que se preocupa, um Deus que olha para uma escrava numa condição social que tinha uma condição social mais baixa do que escrava mulher. Eu não sei se tinha, eu acho que não. Sabe, Deus se preocupa com essa mulher a ponto de, no capítulo 16, a Bíblia dizer que essa mulher invoca o nome do Senhor. Ela reconhece que ela estava lidando com o Senhor ali no deserto. E desde lá, Deus já tinha falado para ela, eu vou cuidar desse menino. Eu vou cuidar desse menino. Esse menino não vai morrer aqui. Sabe, Deus estava vindo no deserto agora em Gênesis capítulo 21 para livrar essa família pela segunda vez. Deus já tinha livrado Agar e Ismael quando Agar estava grávida, e Deus livra de novo quando eles estavam a ponto de morrer 14 anos depois. Então entenda o seguinte, Deus que viu, que contemplou a aflição dessa mulher uma vez, vai preservar a vida dessa mulher de novo. Sabe? E ele continua com esse menino. Olha a fidelidade desse Deus. É Deus que estava na história. Essa família, esse menino, mesmo que essa família fosse uma família não patriarcal, não nos moldes da sociedade, era Deus que estava com essa família. Deus estava se importando com Agar e com seu filho, desde a concepção desse menino. Sabe? Para a sociedade, Agar e esse menino não valia nada. Mas para Deus, Deus estava com eles, velando por eles. Deus estava cuidando deles. Deus continua com esse menino para que ele crescesse, para que ele se tornasse poderoso. Ele continua com essa mãe para dar instrução para essa mãe, para dar condição dessa mãe de crescer esse menino, de fazer esse menino crescer, de fazer esse menino andar por esse caminho de crescimento, de educação, de formação, até o ponto que, olha lá, versículo 21, habitou no deserto de Parã e sua mãe o casou com uma mulher da terra do Egito. Ela completou a missão dela como mãe. Ela levou esse menino até no altar, no casamento, né? Não é, o casamento lá não era como a gente faz hoje, mas ela levou até o momento desse menino formar uma nova família. Entenda uma coisa, Deus estava com eles, trazendo milagre quando precisava e trazendo orientação. E eu quero terminar dizendo para você o seguinte, Deus se importa com essa nação que você tem debaixo dos seus cuidados, ou essas nações, para quem tem mais de um filho. Sabe, Deus se importa com o seu filho, com o destino dele. Deus está pronto a nos dar as instruções que a gente precisa para que a gente guie essas nações, para que elas sejam fortes, para que elas sejam poderosas, para que elas sejam vitoriosas em Deus. A gente não vai ver os nossos filhos definhando diante dos nossos olhos, sabe por quê? Porque aquele mesmo não temas que Deus falou para Agar aí, é o mesmo não temas que Deus tem para nós hoje. Quando ele diz para os pais o seguinte, pais, não temam. Eu sei que a situação está difícil, a circunstância está difícil, a situação social é difícil, a situação espiritual que a gente está vivendo nessa época é difícil. Mas olha, não tema. Não vai definhar, não vai morrer. O Deus que viu Agar, que Agar diz, olha, eu conheci o Deus que vê. É o mesmo Deus que vê a sua situação como família, que vê a sua situação como pai e mãe, que vê a circunstância e que pode socorrer com milagre na hora do desespero, na hora da dificuldade. Sabe, essa mesma palavra que levantou Agar, quando ele diz não temas, levanta, é a mesma palavra que pode sustentar você, pai e mãe, nessa tarefa que você está. Sabe, mesmo quando você ainda não está vendo o milagre, mesmo quando você ainda não consegue enxergar um milagre, talvez seja o momento de você abrir o ouvido para a instrução, porque o milagre está logo aí.
Sabe, o milagre está logo depois da instrução. O milagre é o segundo passo depois da instrução. Essa palavra é suficiente para nos sustentar como pais. Nós não teremos filhos para a calamidade, porque o Deus que nós servimos é o Deus que vê e nos ajuda com milagre e com orientação. Tem um texto que eu sempre orei e eu continuo orando. E eu sempre tenho tomado como uma palavra rema para mim, como mãe. Né, nós, eu e o Marcos. É o texto que está em Isaías 65, 23, quando ele fala assim, olha, não terão filhos para calamidade. Sabe, muitas vezes eu orei isso. Eu falei, Senhor, eu não tenho filho para calamidade. Eu não aceito isso. Eu não tenho filhos para calamidade, porque é uma promessa do Senhor, é uma palavra do Senhor. Eu creio, Senhor amado, que o Senhor tem uma história conosco, uma história com nossos filhos. Eu não terei filhos para calamidade. Sabe, uma promessa de Deus em Isaías para aquele povo, quando Deus restaurasse aquele povo, é que eles não trabalhariam em vão, que eles teriam uma recompensa do trabalho deles e, inclusive, que os filhos dele também seriam bem-sucedidos. Que eles não teriam filhos para calamidades, porque, segundo o texto de Isaías, eles eram a semente dos benditos de Jeová, juntamente com seus descendentes. Sabe, olha, eu acho que a gente precisa de fé como pai e mãe para a gente criar os nossos filhos. Sabe, fé nessa palavra, confiança de que o Deus que nos deu os filhos pode nos ajudar a criá-los. Sabe, pode trazer aquilo que nós não temos, pode suprir aquilo que nós não temos quando nós precisamos. Pode suprir, nos suprir de sabedoria, nos suprir de recursos, nos suprir de milagres, nos suprir de orientação. Então eu quero orar com você e eu quero te lembrar isso. Eu não sei qual é a situação que você está vivendo, eu não sei qual é a situação que a sua família está vivendo, como eu já disse antes, mas eu sei de uma coisa, eu sei que o Deus que tem nos ajudado como pais até hoje é o mesmo que ajudou Agar e é o mesmo que pode ajudar você. Vamos orar? Pai, eu te agradeço muito por essa palavra. Eu te louvo, Senhor amado, porque o Senhor, a tua palavra diz que o Senhor é o Deus que vê. Agar teve a experiência com o Senhor no deserto, no meio do nada. Ó Deus, como o Senhor que vê, que vai atrás, que ajuda, que estende a tua mão de poder, estende a tua mão de milagres. Essa mulher teve a experiência de andar com o Senhor e de ver o Senhor de perto. Essa mulher teve uma experiência com o Senhor como mulher, como mãe, como responsável por uma família, que muitas outras mulheres na Bíblia não tiveram. Ela pôde ver o Senhor. Ela pôde ter uma experiência com o Senhor, de vê-lo, de saber que o Senhor era com ela, de saber que o Senhor se importava com ela, com seus filhos, com seu filho. Ó Deus, eu quero te pedir, Pai querido, em nome de Jesus, para que o Senhor nos ajude como pais. Nós oramos, ó Deus querido, para que o nosso ouvido esteja aberto à tua orientação. Ajuda-nos a nos posicionar diante do Senhor como servos do Senhor primeiramente e depois como parceiros do Senhor na formação dos nossos filhos. Eu sei que o Senhor conta conosco como pais para que os nossos filhos sejam formados. Eu sei que o Senhor tem, ó Deus querido, compromisso com os nossos filhos, porque foi o Senhor quem nos deu. Então, ó Deus querido, eu quero te pedir, Pai, que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos dê sabedoria, que o Senhor nos dê, Senhor, discernimento, que o Senhor nos dê o amor necessário, que o Senhor nos dê, Senhor amado, a direção necessária, a provisão necessária. Senhor, vai abrindo portas de milagre, vai abrindo portas, Senhor amado, de resolução de coisas que nós não estamos vendo como resolver. Senhor, ajuda-nos, Senhor amado, nos relacionamentos. Ajuda-nos, Senhor amado, realmente a sermos intencionais na formação dos nossos filhos. Ajuda-nos, ó Deus querido, a andarmos com o Senhor, para que realmente as nações que nós temos debaixo dos nossos cuidados sejam bem-sucedidas e se tornem nações fortes e poderosas, para a glória do teu nome. Nós oramos e te agradecemos pela tua palavra, que é poderosa para nos ensinar e nos dar direção. Oramos, Pai, no nome de Jesus. Amém. Amém.
Gente, Deus abençoe você. Que você tenha um restante de domingo com a graça do Senhor. Que você tenha realmente assim história para contar daquilo que Deus está fazendo na sua vida e na sua família. Deus te abençoe. Oi.